Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez ao programa Sustentabilidade, direto, sempre aqui do ABC Repórter em São Caetano do Sul e falando também para todo o Brasil através da rede NGT, que replica a nossa programação, falando de temas importantes para todo o Brasil. E hoje, um amigo de cafezinhos deliciosos aí, por essa São Paulo também muito gostosa, que é o Dr. Luiz Roberto Fava, que vai falar sobre como é que você vai programar a sua mente para 2020. Afinal, estamos às portas do novo ano e como nós teremos que encarar aquilo que proporciona o nosso crescimento interior. E para falar sobre essas estratégias, mindset, o Fava, um grande amigo, muito obrigado por ter vindo até aqui, Fava. Muito obrigado, Roberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Obrigado por poder estar presente aqui nesse seu programa e poder contribuir com alguma coisa mais ou menos nova para o ano que se inicia daqui a alguns dias. Bom, Fava, você defende a tese, né, que muitos falam, mas você estuda isso e eu sei o tanto quanto, sobre a programação, como programar a mente. Existem ferramentas para isso, né? Por que isso é importante? Bom, se a gente for analisar desde quando a gente vem ao mundo, não é? O que acontece com você? Você começa a sofrer primeiro a influência dos seus pais. É eles que te colocam, não é? Através dos princípios, através dos valores deles, eles começam a criar em você uma determinada forma de pensar. Não é? A criança cresce, ela começa a sofrer influência do meio, não mais apenas dos pais. Então, os amigos, aí cresce mais um pouquinho, os professores na escola, aí vira adolescente, aí é a galera, né, os pensamentos da galera. As relações amorosas que vai desenvolvendo. Não é? Enfim, o cônjuge, a namorada, o início da vida afetivo-sexual, enfim. O ambiente, ele acaba te moldando na sua maneira de pensar. Só que ao mesmo tempo que isso ocorre, vamos dizer assim, num período pré-maturidade, porque até uma idade média de 25, 30 anos, nós formamos a nossa personalidade e a nossa maneira de pensar muito mais baseada nessas influências externas do que propriamente uma análise interior, quer dizer, que você vira para dentro de você e fala, puxa, o meu pai me ensinou isso, mas eu não concordo mais com ele, então eu vou mudar. Não é? Você só consegue fazer isso a partir do momento que você tem uma maturidade mental. Né? E este é um processo... Eu vou pedir, a técnica, põe o primeiro slide no ar, que tem um pouquinho disso que você está falando, se não me falha a memória, e você segue comentando enquanto isso, vai falando. Então, aí veja o que é como são formados os nossos modelos mentais. Então, você está vendo lá crenças, valores, princípios, estilo de vida, o teu temperamento, as tuas experiências pessoais. Então, todo esse conjunto acaba te definindo num determinado momento da vida. Sim. Tá? Mas tem o próprio DNA, vamos dizer assim, da alma da pessoa também balanceando nesta influência externa? Sim, claro que tem influência, mas veja bem, a pessoa precisa estar consciente disso. Ah, sim. Porque muitas vezes... O que é valor dela, o que é de outro. Porque muitas vezes, quantas vezes você escutou a expressão, pô, fulano é um Maria, vai com as outras. Por quê? Porque pensa exatamente e não tem... uma vontade ou até uma coragem de querer mudar para poder ser um pouco melhor daquilo que ele é no momento atual. Ou seja, não reconhece os próprios valores internos e, obviamente, desconhece quais são os valores de outro, porque isso não reconhece a si mesmo. É um caminho. Sei. Lala, põe o segundo slide um pouquinho aí desse papo gostoso que estamos tendo aqui com o Dr. Fava. Tá?
Você separa esses tipos de modelos mentais em duas frentes, digamos assim. Fala um pouquinho sobre isso. Quer dizer, não sou eu. Isso é um estudo de uma americana chamada Carol Dweck. É um livro que marcou muito o pensamento dela dentro do movimento da psicologia, também do movimento da corporativo, não é? E ela diz que nós temos dois tipos de modelos mentais. Um é aquele fixo, onde ela acredita que a inteligência é estática, ou seja, a pessoa nasce com uma determinada inteligência e essa inteligência não muda durante todo o viver dessa pessoa. Ok, Lala, pode tirar, por favor. E o outro é o modelo do mindset de crescimento, onde ela afirma que a inteligência pode ser mudada e aumentada durante a vida da pessoa, não é? Talvez as pessoas que tenham esse mindset fixo, essa inteligência fixa, são aquelas pessoas que não mudam. Não é? Elas seguem pensando exatamente igual durante toda a vida dela e acham que estão certos. Sim. E tem aquelas outras que percebem que podem mudar e aí então fazem uma introspecção e falam, bom, aonde eu vou querer mudar? E eu gosto muito de falar esse aonde por uma razão muito simples, Roberto. Todo ser humano, ele tem 8 áreas que ele carrega para a vida toda. Física, emocional, intelectual, profissional, financeira, lazer, relacionamentos, inclui a família, e espiritual. Quer dizer, quando você tem essa consciência, você tem assim uma oportunidade muito melhor de se autoanalisar e falar assim, bom, eu preciso mudar alguma coisa ou na minha área profissional fazendo um curso de inglês, ou na minha área financeira buscando uma outra fonte de renda. Você acha que as pessoas deveriam, por exemplo, para programar essa possível evolução, colocar as 8 áreas na sua frente e falar, bom, que nota eu me dou para A, B, C? Maravilha, eu acho isso ótimo. Sim. Agora, precisa ver se a pessoa quer. Aguenta olhar o espelho. Quer assim, aguentar, olhar a nota que ela está se dando. 2,5 aqui. Pois é. Né? Na área profissional eu vou pegar uma segunda época, né? Na área do lazer eu vou pegar uma dependência. Sabe uma coisa que me assusta muito quando a gente percebe algumas pessoas que são entrevistadas no final da sua carreira, às vezes alguns atores que querem celebrar, e perguntam, puxa, olhando para o teu passado, o que você acha? Eu faria tudo exatamente igual novamente. Eu paro e penso e falo, pô, mas se o cara está falando isso, significa que ele está dentro dele quase que admitindo que tinha pouca coisa para fazer melhor. Você não acha estranho quando você ouve uma pessoa falar, eu faria tudo exatamente igual? Bom, eu acho estranhíssimo. E eu vou te dizer por quê. Só para que você tenha uma ideia, nós estamos conversando aqui há alguns minutos. Quantas células no seu corpo morreram e foram substituídas por outras? Não sei o número. Pois muito bem. Em torno de 50 milhões de células. Tudo isso? Tudo isso. Morreu e foram substituídas. Tanto que a ciência hoje mostra, Roberto, que a cada 7 anos nós temos um corpo novo. Porque as células dos nossos diferentes órgãos vão morrendo e sendo substituídas por outros. Sim. Agora, imagina isso, o cara que fala assim, eu vou fazer exatamente igual. Não existe, porque sim, no segundo momento, ele já não é igual a ele mesmo. Ele já não é ele. Ele já não é igual, não é? Sim. Só que as pessoas não têm consciência disso. Puxa vida, hein? Não é? Então, isso é o que acaba causando esse mindset fixo, né? Sim, de falar, sim, eu vou fazer exatamente igual. Na antiguidade, existia um filósofo chamado Heráclito de Éfeso, que viveu anos antes de Cristo, que ele falava, o homem não entra 2 vezes no mesmo rio.
Porque na segunda vez ele não será o mesmo e nem o rio será o mesmo, porque a água que ele mergulhou a primeira vez já foi... É verdade, não é verdade. Então, é assim, eu sempre falo que a vida tem duas grandes verdades. Primeiro, a gente nasce para morrer. Nasceu, morreu, não tem como escapar. Sim. E a segunda verdade, a única coisa imutável é a mudança. Tudo muda. Tá? E tem uma terceira, que a gente no Brasil não consegue viver sem pagar imposto. E alto, né? Pois e é. alto. Né? Mas essa, para mim, são as três verdades da vida. É uma brincadeira. Essa visão do estático e do fixo e o crescimento. E o crescimento, ele, desde quando que isso está claramente perceptível pelo ser humano? Olha, pelo estudo da professora que você citou. Carol Dweck, olha, o livro dela foi um sucesso de vendas. Sim. Não é? É um material que é citado muito. Mas tem 10, 12 anos, isso? Por volta disso, digamos assim, né? Não, o livro dela, se tiver 10 anos, tem muito. Eu estou fazendo a pergunta pelo seguinte, eu tenho a impressão que antigamente, porque a gente já tem, né, meados do século passado, ter essa visão fixa era bem visto pela sociedade. Estou errado nisso? Não. E agora, opa, peraí, isso daí está errado. Então é uma mudança meio recente essa percepção. Tá, eu vou te dizer por que houve isso. Primeiro, porque em meados do século passado, né, a quantidade de informação não te chegava com a velocidade que ela chega hoje. E nem com a qualidade, talvez. Então, eu me lembro que quando um professor publicava um livro, né, quer dizer, ele fazia a apresentação do livro ao meio científico, esse livro já estava defasado em torno de 2, 3 anos. Por quê? Porque nesses 2, 3 anos, muitas pesquisas eram realizadas. Sim. E ele não tinha. Hoje, a informação chega na pontinha do teu dedo. Você tecla e você tem a informação. Né? Então, as mudanças hoje, elas são muito mais rápidas, muito mais consistentes, mas também, como tudo, né, tem a coisa ruim e tem a coisa, tem a fake news e tem o outro lado da moeda. Mas o que eu acho é que hoje nós temos a oportunidade que nós, em meados do século passado, não tínhamos. Né? Então, hoje, essa fase de mudança e de crescimento, ela é uma coisa que pode ser feita de uma forma muito mais rápida, com um dinamismo maior do que e eu acho há 50 anos também, atrás. Flávio, eu fico imaginando que não era tão comum essa troca de experiências. Eu tomo café com você, a gente fica viajando, né? Tal, e fala, pô, preciso ir embora, tal. Ou seja, esses momentos também não eram tão comuns socialmente falando, né? Não eram. Por quê? Porque a nossa geração, Roberto, recebeu de herança dos nossos pais, perdão, aquela coisa que o homem era o provedor. Sim. E ele saía para trabalhar, né? Como era um homem das cavernas. Sim. Ele saía para caçar e tinha que trazer a caça. Com essa mudança toda da mulher sendo inserida no mercado de trabalho, a coisa muda. Né? Provavelmente, nós que somos da geração boomer, né? Baby boomer, tivemos um pouco de dificuldade para poder entender a geração X, a Y, a Z, e a que está vindo agora, que é a alfa, que acabou o alfabeto, né? Chegou na Z, agora vai começar de novo. A geração alfa. Então, veja, enquanto nós, como você mesmo citou, aos 18 anos nós recebíamos a chave de casa, hoje a criança sai do útero da mãe com um celular ou um tablet na mão. Sim. Eu vou ter que chamar nossos comerciais nesse papo gostoso. A gente volta com o professor Luiz Roberto Fava falando sobre Programe a Sua Mente após os comerciais.
Retomamos o programa Sustentabilidade aqui direto do ABC Repórter e falando também para todo o Brasil através da rede digital NGT. Hoje recebendo o professor Luiz Roberto Fava, que está falando sobre programação mental e está deixando a minha mente aqui um pouco desprogramada porque eu tenho que melhorar, é que eu estou vendo tanta coisa que temos que aprender. E eu quero aproveitar e dar um grande abraço à minha amiga Larissa, que me lembra durante todo o ano dos slides que eu esqueço, do break que eu tenho que fazer. E Lala, obrigado aqui no ar, você na técnica, sempre sendo tão gentil com o nosso trabalho, linda, tá? E aproveitando, então, fez um elogio e já trabalho. Coloque o slide próximo, por favor, aí no ar, querida. Fala sobre esse tal mindset, que todo mundo, hoje é a palavra que está todo mundo utilizando. Fala um pouquinho sobre isso. Eu diria que é a palavra da moda. Da moda. Né? Mas isso nada mais é do que uma outra roupagem daquilo que a gente chama... O que é o mindset? É a nossa maneira de pensar. É a nossa maneira particular, peculiar e individual de pensar. Muda o nome. Né? Sim. Isso é muito comum. Você vai mudando os nomes, mas na realidade... o conceito e o conteúdo, ele acaba permanecendo o mesmo, não é? Eu acho que é até uma coisa legal, porque evolui e a gente acaba aprendendo e nomes talvez novos. te obriga, o fato de ser uma nova terminologia, quer pegar um pouquinho de água? O fato de ser uma nova terminologia te obriga a você rever o conceito ou aprender um novo conceito, né? Sim, claro. Então, é sempre bom talvez mudar um pouquinho a roupa do texto para que a gente... Opa, deixa eu olhar isso daí. Né? Nós não falamos em mudanças constantes? Isso. Então, mas eu coloca novamente um pouquinho no ar, Lala, por favor. Tá? Esse mesmo slide. Né? Eu vi lá que tem uma relação de 10 itens. Né? Quer dizer, eu tenho que cultivar a resiliência, abraçar desafios. Esta seletividade, ela abrange... aspectos profissionais, pessoais. Fala um pouquinho dessas 10 escolhas, como que elas surgem para justificar a relação aí especificada. Okay. Obrigado, Lala. Veja bem, todo desafio, ele encerra ou uma situação de vítima, e a pessoa para e não vai, ou ele representa uma oportunidade para você ir além. Sim. Né? O grande problema está exatamente onde você, ou como você vê todo e qualquer tipo de desafio, independentemente da área, daquelas 8 áreas. Sim. Você citou aí profissional, pessoal, eu particularmente detesto quando eu vejo algum profissional de RH, temos que separar a vida pessoal da vida profissional. Meu Deus do céu, quando eu entro numa empresa, eu estou entrando inteiro, eu não estou deixando 7 áreas fora da porta de entrada e só o meu aspecto profissional. Ou compromissos éticos lá fora de uma forma e aqui dentro de outra, né? É a mesma coisa, não é? Então, eu tenho realmente essa visão mais integral, mais holística do ser humano. E essas 8 áreas, é claro que é uma divisão didática, porque muitas vezes elas acabam se superpondo em algum momento do dia, em alguma atividade, enfim. Bom, mas o importante é ter consciência delas. Quando a gente procura mudar o nosso mindset, primeiro, qual é a área que preciso mudar? Né? O que está no slide são o que eu poderia dizer, algumas ideias mais genéricas, tá? Para lembrar as pessoas. Né? Você teve problema de saúde, eu tenho com a minha esposa um problema de saúde, então lá, por exemplo, cultivar a resiliência. Né? O que é, na realidade, a resiliência? A resiliência é você superar algum obstáculo da tua vida, não é? Esse termo, ele vem dos antigos monges budistas, né, que viam que quando nevava, o bambu, ele vergava... Mas não quebrava. Pelo peso da neve, mas não quebrava. Resiliência é isso, é você superar desafios.
O outro lá, abraçar as mudanças. É óbvio, né? Tudo está mudando. Sim. E se você... O tempo todo. O tempo todo. E como você falou, se você continua pensando igual, você não vai mudar nada. Sim, não é? Sim. E a gente precisa lembrar sempre da frase de Darwin, do Charles Darwin, que dizia o seguinte: não é o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta às mudanças. E de evolução eu entendi um pouquinho. Alguma coisa. Alguma coisa, né? Eu queria, enquanto o Fava toma mais um pouquinho de água, já que ele está com tosse, eu queria lembrar talvez ao nosso público mais jovens, que nos anos mais jovem, nos anos 80, 90, era comum dentro da empresa o cara, por exemplo, ter uma atitude meio canibalista no comportamento com seus colegas, né? Por quê? Porque a empresa falava, não, esse cara está disputando uma nova vaga, matando o concorrente. Como se uma arena romana fosse instalada dentro de uma empresa e aquilo era bem visto. Hoje em dia a gente vê como canibalismo mesmo, né? E não deve ser feito. Ou seja, o homem tem que estar integral, né? Ele tem que se mostrar dentro da empresa aquilo que ele é fora. Por isso você que coloca aqueles negócios lá, vamos lá, Timão, tal, no Facebook e tal, cuidado com a tua busca de emprego, porque isso não ajuda muito. Por sinal, na hora de demitir alguém, esses tipos de comportamentos são avaliados e às vezes é o fator de desempate quando você tem que fazer um corte de duas pessoas que têm o mesmo padrão de profissionalismo, você tem que escolher um motivo, né? Aí você vê o cara falando uma bobagemzinha lá no Facebook, você fala, quer saber, esse é o cara que eu escolhi, né? E a mesma coisa para contratar, por sinal, né? Existe dentro do mundo corporativo, Roberto, uma frase que é célebre: você é contratado pelas competências e demitido pelo comportamento. E você estava falando sobre, você citou Darwin como pensamento, né? Eu queria que ela lá colocasse o quinto slide, que eu acho tão interessante essa frase, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Cada ser humano, ele nasce com, talvez, a coisa mais valiosa que ele tem, que é o livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas. Aliás, a palavra inteligência vem do latim interlegere, inter de entre e legere de escolhas. Olha, então, uma pessoa inteligente é uma pessoa que sabe fazer as melhores escolhas para si, onde ele se sinta preenchido, física, mental e espiritualmente, né? Então, o Walt Lippmann, que aparece aí no slide, ele tem essa frase que eu acho super legal. Quando todos pensam igual, é porque ninguém está pensando. Pensando no sentido de evoluir, de melhorar. Sim. Ou seja, aquele grupo de pessoas ficam na dele. Né? Não mudam nada, não se lembram nem da cantiga de Gabriela, né? Eu nasci assim, ou morrer assim, ou do cotidiano do Chico Buarque. E são pessoas acomodadas. Estagnadas. Né? Aquele que gasta o seu tempo olhando para dentro de si mesmo, pensando no que ele pode melhorar a si mesmo e ao ambiente onde ele está inserido, você pode ter certeza, essa pessoa é uma pessoa mentalmente inquieta. Né? Porque são só os inquietos que pensam, né? Você está quietão, você não vai pensar. Sim. E muitas vezes, Roberto, são essas pessoas que acabam fazendo a diferença. Mas que, na opinião daqueles que não pensam, são considerados loucos, anormais, que estão pisando na maionese e por aí vai. Querido, o nosso tempo acabou, né? A gente se vê menos do que deveria para tomar café, mas eu aproveitei esse nosso café aqui. Ótimo. E eu aprendi mais uma vez muito com você. Fava, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço, Roberto, agradeço aos seus ouvintes e aos telespectadores e quero aproveitar para desejar a todos um Feliz Natal
E que o ano, né, de 2020 seja melhor do que 2019, mas pior que 2021. É verdade. E reprogramado. E reprogramado. E você volta no começo do ano aqui para a gente falar. Com muito prazer. Vamos continuar o nosso papo. Obrigado. Encerramos mais esta edição espetacular de informação, aprendizado, onde quem mais aprende sou eu aqui mesmo, com o amigo Luiz Roberto Fava. Eu quero deixar também um abraço para o meu querido professor Ferral do Jaboticabal, que está me devendo aquela branquinha especial da cidade, mas eu não vou falar isso no ar para não pegar mal, tá? A filha dele aqui está ouvindo no estúdio e depois a gente conversa sobre isso. Um grande abraço para todos os amigos que nos acompanham por todo esse Brasil e até breve.